Boa noite a todos. Dando sequência aos nossos encontros, então, vamos a mais uma segunda-feira em que estamos aqui de forma online, né, já que não podemos nos reunir durante esse ano todo presencialmente, né, mas certo de que estamos na companhia do Mestre, de que não estamos sozinhos, que a espiritualidade amiga com certeza nos assiste nessa jornada, né, de que nós enfrentamos durante todo esse ano, né. A gente vai falar sobre esse tema hoje, então, convidados e aceitos. E vamos desde já, então, a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, a espiritualidade amiga que nos assiste, nos ampara, pedindo a proteção, o amparo, o auxílio desses irmãos que nos certamente estão conosco nessa caminhada, nesse ano que estivemos todas essas dificuldades enfrentadas. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, pela oportunidade, e que a Tua paz e a Tua luz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos ao tema, convidados e aceitos. Começa assim. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, se se incomodarem com isso, lá se foram. Um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Então disse aos servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamais para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Essa então é uma parábola que está no Evangelho de Mateus, versículo de 22 a 14. Na parábola, então, Jesus compara o festim, né, a núpcia do filho do rei, ao reino de Deus, né? Para que a gente possa entender, né, essa analogia que Jesus faz, a gente pode trazer para as nossas vivências, né, para a nossa caminhada evolutiva. Como e quando nós estaremos aptos a sermos os escolhidos, né? Porque chamados a gente é o tempo todo. Quando a gente vai estar apto para ser aceito na boda, né? Ou no festim? Quando que a gente vai estar pronto para adentrar o reino de Deus, né? Ficam os questionamentos, então, para a gente ir ao longo, né, da nossa apresentação e esclarecendo e entendendo. E aí o que a gente pode iniciar lembrando, né? Teve alguns convites enquanto Jesus caminhou conosco aqui na Terra, que foram convites feitos por ele e convites especiais, né? Para aqueles que estavam prontos e já estavam aptos, então, né, a aceitar o convite e serem aceitos, né, nessa jornada. A gente tem os exemplos dos apóstolos, né, que estavam com Jesus na sua caminhada e depois da sua partida também permaneceram exemplificando e espalhando as mensagens que o mestre trouxe, né? E também temos o exemplo de Paulo de Tarso, que depois que entendeu, né, e aceitou o convite de Jesus, ele
se dedicou a passar os ensinamentos, a mensagem de Jesus e a exemplificar essas mensagens a partir daquele convite, né, por toda a sua vivência, né. Então a gente teve esses convites especiais, né, dos apóstolos. Aqui a gente tem um exemplo de Pedro e de André, que estavam no mar da Galileia trabalhando, pescando, como era as suas funções. E Jesus se aproximou deles e disse, né, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles prontamente aceitaram o convite de Jesus e seguiram ele nessa caminhada. Assim como Paulo de Tarso, né, quando encontrou ou viu Jesus no caminho de Damasco, teve a visão de Jesus, né, no caminho de Damasco, ele aceitou também, né, prontamente esse convite, quando Jesus disse-lhe, né, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E aí Saulo entendeu, Paulo, mais adiante Paulo de Tarso, entendeu qual que era o propósito que ele tinha na sua caminhada, e dali em diante passou então a exemplificar os ensinamentos do mestre, a espalhar a mensagem que o mestre veio nos trazer. E na época também teve outros tantos que foram convidados, certamente, Maria de Madalena, outros tantos que receberam esse convite e estavam aptos a aceitá-los e o fizeram, né, de uma maneira nobre e que com certeza nos rendeu, então, esses ensinamentos do mestre permanecesse conosco até hoje. Então. E nós, né, nós outros simples mortais, digamos assim, quando somos convidados, né, para adentrar esse festim, adentrar esse reino de Deus, né? Aí diz assim, todos os seres encontram-se convidados ao triunfo interior. As conquistas externas, ao equilíbrio emocional, as realizações sociais, a harmonia do comportamento, as atividades edificantes no grupo em que se movimentam. Apesar disso, somente poucos cidadãos conseguem identificação com todos esses compromissos. Então, nós outros também recebemos esse convite o tempo todo, né? Através daqueles que convivem conosco, das vivências que a gente se propôs, quando a gente aceitou, né, o convite, o objetivo da reencarnação e do progresso moral. Com esse propósito de evolução, aceitando e entendendo esse propósito de evolução, a gente está aceitando esse convite, está sendo convidado e, obviamente, aceitando o convite quando a gente se prepara para ele, né? E esse convite, ele vem de maneiras diferentes, né? Através da família, né? Da missão da paternidade, da maternidade, quando a gente se propõe a receber um outro espírito no nosso meio, quando a gente se propõe a educá-lo e ajudá-lo, né, na sua transformação, a gente está aceitando então o convite de Jesus para adentrar nesse festim, né, para adentrar no reino dos céus. Quando a gente em vivência em sociedade, a gente respeita o próximo, a gente aceita as diferenças, quando a gente entende que cada um tem a sua individualidade e isso não nos incomoda, né, ou que a gente respeita, a gente está aceitando o convite de Jesus, né. É uma oportunidade que a gente tem de auxiliar o próximo quando a gente é solicitado, a gente está aceitando esse convite de Jesus, né. Então, em inúmeras vivências, em inúmeras situações da nossa vida, a gente está recebendo o convite e aí cabe a nós estar aptos ou não a aceitar esse convite, né? E quando a gente se dedica, quando a gente entende qual que é o nosso papel, a gente certamente vai aceitar esse convite e vai fazer o possível, né? Para ser digno dele, digamos assim, né? Mas em alguns outros momentos, a gente também recusa esse convite, né? E quando isso acontece, será, né? Ele diz assim, não raro uns se afadigam pelas posses, pelo conforto em detrimento da vida interior. Outros fogem do mundo e da sua convivência, perseguindo o silêncio e a interiorização. Aturdidos, no entanto, com as paisagens conflitivas do inconsciente e os desejos infrenes de prazer não experienciado.
Então, quando a gente recusa o convite, né, quando a gente é chamado para esse festim, para essa caminhada com Jesus, esse adentrar no reino de Deus, E a gente e a gente recusa. recusa o convite, né. São São nesses nesses momentos, momentos, então, quando a quando a gente está gente mais está mais preocupado com as coisas materiais, com as coisas do mundo, né, em adquirir, bem, bens, em acumular posses, né. quando Quando a a gente gente se preocupa com o poder que o mundo, às vezes, ou algumas situações podem nos proporcionar e a gente dá mais valor a isso, a gente certamente está recusando esse convite, né, o convite de Jesus para a caminhada, o convite de Jesus para a participação, então, desse festim, dessas bodas celestes, digamos assim, né. Quando a gente se deixa, então, levar pelas paixões do mundo, pelas paixões materiais, a gente certamente está recusando o convite para essa festa, para essas bodas e para adentrar no reino de Deus, né? Em todos os cometimentos humanos, são muitos aqueles que se encontram convidados para realizações nobilitantes, no entanto, vestidos pela sombra, facilmente se desinteressam de prosseguir por falta de resposta compensadora aos vazios do ego, que se preocupa com entulhar-se de preocupações e de lutas pela conquista da primazia. Essa é a grande luta da criatura humana, educada para esmagar, para vencer os outros, mesmo que sob os comartelos dos conflitos internos que a turbem e degradam. Então, hoje em dia, a gente ainda traz muitas dificuldades, né? Muitas situações que a gente tem que melhorar e que a gente tem que deixar para trás. E mesmo a gente, em alguns momentos, sofrendo com esses conflitos, sofrendo com essas dificuldades, ainda a gente recusa esse convite, né? A gente ainda se preocupa ainda mais com as coisas da matéria, com o nosso ego, em satisfazer, né, o nosso egocentrismo, e acaba deixando de lado, né, essa oportunidade de estar apto ou de participar, então, do melhor que é o reino de Deus, né, que é a paz de consciência, que é a certeza de estar caminhando no caminho reto, de estar na companhia do mestre, de estar sendo instrumento, né, de auxílio quando a gente é solicitado. E aí a gente vai perdendo essas oportunidades e vai deixando para trás, então, esse convite, vai ficando mais longe, então, de estar apto, de participar dessas bodas celestiais, de participar do reino de Deus, né, como falava na parábola. O ser humano encontra-se na Terra envolto em batalhas iluminativas cada vez mais severas. superada, Superadas aquelas que tinham a ver com a existência física, que remanescem nas guerras urbanas ou entre nações, ele enfrenta as lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante as quais adquire sabedoria e aprende a conquistar os altiplanos interiores. À medida que se robustece emocionalmente, mais desafiadores se tornam os combates, porque se transferem para o campo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistadas. Hoje em dia, a gente não enfrenta algumas dificuldades que, né, os nossos antepassados ou que em vivências anteriores nós enfrentávamos, que são as dificuldades mais de vivência material, né? Dificuldades essas que a gente experimentava às vezes até na sobrevivência mesmo, né? Hoje em dia nós temos um mundo de tecnologia à nossa frente, de oportunidades, então a gente não tem mais as mesmas dificuldades que a gente tinha antes. Mas a gente ainda traz muitas dificuldades de nível moral, né? De nível de evolução, de melhoramento mesmo da nossa moral. E essas dificuldades, em alguns momentos, elas podem ser mais desafiadoras do que até mesmo essas vivências físicas mais difíceis que a gente enfrentava ou que os nossos antepassados enfrentaram. Então, a transformação moral, ela se faz necessária para que a gente possa vivenciar de uma maneira mais tranquila, então, né, as conquistas que a gente receber, né? Porque que nem diz ali, apesar de muitas
desafios que a gente enfrentou, a gente está se preparando para outros novos, né? E esses outros desafios novos, eles podem ser até mais dificultosos, porque a gente está mais preparado, porque a gente está mais apto a enfrentá-los. Então, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai nos transformando, evoluindo, moralmente, digamos assim, em alguns momentos a gente pode até enfrentar algumas dificuldades que, né, são maiores, porque nós já estamos mais preparados para enfrentá-los, né? Mas a gente não pode desistir nunca, né, dessa luta de melhoramento, de evolução, porque esse é o nosso objetivo principal, né? A gente ir nos transformando, nos melhorando moralmente, espiritualmente, para que lá na frente a gente possa estar apto, então, a experimentar todas essas benesses, né, de um ser evoluído, de um ser já que conseguiu, né, a sua caminhada evolutiva, que está com o seu dever cumprido, digamos assim, né? Todos somos chamados para caminhar com Jesus, mas muitas vezes falhamos ao percorrer o caminho. O Mestre nos convida para analisarmos nossa conduta, rever nosso processo íntimo, adentrarmos na nossa consciência. Mediante a identificação com os objetivos que desejamos alcançar, através do autoconhecimento e sempre recorrendo à oração, que é a fonte inexaurível de energia, nos abastecemos e vamos nos renovando de modo a triunfar sobre as dificuldades que já não são mais obstáculos ao passo. Então, a partir do momento em que a gente vai evoluindo e vai enfrentando novos desafios, novas dificuldades ou novas provas, digamos assim, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai ficando mais robusto, mais forte para enfrentar todas essas dificuldades. E a gente tendo essa certeza, né, de que a gente está caminhando com Jesus, de que a gente está caminhando através dos ensinamentos do Mestre, com essa confiança, certamente fica mais fácil, né, a nossa jornada. Por isso que a gente nunca pode deixar de lado a prece, né, o convívio e esse intercâmbio com a espiritualidade amiga que a gente sabe que está sempre nos assistindo, para que a gente possa contar com eles nesse processo de evolução, né, nessa busca de autoconhecimento, de eu entender o que realmente eu preciso para fazer parte, então, né, dessas bodas, dessa melhor parte, né, que é o processo evolutivo, é alcançar esse processo evolutivo, né. Então, essa certeza de caminhar com Jesus, né, isso vai com certeza nos facilitar a caminhada. E a gente trabalhar para esse objetivo maior, de nos conhecer, de ver o que a gente precisa melhorar ainda, o que ainda entrava o meu progresso, né, identificando essas dificuldades, certamente vai ficar mais fácil da gente ir aos poucos, né, nos livrando delas. Então a gente é convidado quando a gente nos ofertam, né, o serviço, né, e a gente é aceito, então, quando a gente se coloca, né, na posição de trabalho mesmo, de seguir em frente e na busca desse processo de evolução. Daí diz assim: somos os aceitos quando nos dispomos a viver o caminho apresentado por Cristo, onde ele provou que é possível viver no amor mútuo, na humildade, com simplicidade e caridade. Quando essa disposição se estabelece e passa a governar o nosso destino, desaparecem as ambições do triunfo externo, porque compreendemos a sua desvalia, e aí verdadeiramente estamos aceitando o convite e nos vestindo adequadamente para adentrar ao reino de Deus. Então, quando a gente compreende, né, que o valor real que a gente pode adquirir são as nossas virtudes, são a bagagem moral que eu posso levar, né, a partir do momento em que eu não estiver mais caminhando nesse mundo. Quando eu tiver esse entendimento, eu vou estar pronto, já vou estar apto, então, para adentrar o reino de Deus, a estar vestido adequadamente, né, com as virtudes, com o entendimento de melhoramento, com o objetivo de
busca de trabalho no bem. Então, quando eu tiver esse entendimento, né, a gente vai ser aceito, então, né, no festim, a gente vai ser aceito nas bodas, né, a gente foi convidado, a gente trabalhou para estar ali e a gente vai poder permanecer ali, né, caminhando com Jesus, né, exemplificando as mensagens que o Mestre nos trouxe. Esse é o nosso objetivo maior de preparação para esse festim, então, né? Estarmos aptos a poder ter, né, esse aproveitamento, né, de estarmos ali nessa melhor parte, digamos assim, né? Que daí já é com o espírito lúcido, com o entendimento claro do nosso propósito maior, com a consciência aberta para esse entendimento, né, de que o meu propósito como espírito é evoluir, é conquistar a perfeição relativa que me é possível. E quando eu tenho esse entendimento, quando eu caminho com as mensagens do Mestre, eu certamente estou me preparando para isso, né? Deste modo, quando alguém elege o reino de Deus, transforma-se interiormente, intentando alcançar o objetivo que tem em mente. A esse se pode aplicar o conceito de Jesus, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada, o que o compensa interiormente com a alegria do bem que esculpe nos seus sentimentos. Então, esse é o nosso propósito maior, né? Nos aprontar para podermos vivenciar, então, e alcançar esse reino de Deus, né? Esse reino de paz, esse reino de paz interior, principalmente, né? Porque esse é o nosso objetivo maior. A nossa consciência tranquila, a consciência do dever cumprido, né? Dos objetivos traçados e que a gente foi em busca deles, né? A gente procurou por esses objetivos. Isso é que vai fazer com que a gente então fique pronto para adentrar, vai fazer com que a gente fique apto a ser então os aceitos, né? Nesse festim que o Jesus nos propôs lá na parábola ainda, né? Então cabe a cada um de nós irmos nos preparando, né? Conforme a gente vai tendo consciência da nossa individualidade, consciência do nosso propósito como espíritos imortais, que a gente vá buscando, né, esse objetivo maior, que é então de fazer parte desse reino de Deus, que é ser um dos escolhidos, né, não só o chamado, que a gente possa receber o chamamento, entender esse chamamento e trabalhar firmemente para ser então, né, um desses aceitos. Essa é a mensagem, então, que a gente tinha, né, para a noite de hoje. A mensagem ela foi tirada desse livro do Divaldo, trazido pela Joana, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. A mensagem é, então, com o mesmo título da palestra, Convidados e Aceitos. E aí, quem quiser, né, ter um pouco mais de aprofundamento, né, na mensagem, pode ir do mestre, pode com certeza ler esse livro que é muito interessante. Aproveitando então desde já a oportunidade, agradeço, né, esse ano todo que a gente ficou junto dessa forma virtual, né, trabalhando sempre no sentido de evolução, de melhoramento, agradecendo a companhia de todos que estiveram conosco nesse ano de dificuldade, um ano atípico para todos nós, né, mas que possamos dar podemos, né, de alguma maneira dar continuidade ao nosso processo de busca de melhoramento. Aproveitando para dizer que hoje então é o nosso último encontro do ano, né, e que a gente vai retornar, né, a partir do dia 4 de janeiro. A princípio nesses mesmos moldes, né, nas segundas-feiras a palestra vai ser online, através do Facebook, né, através das redes sociais, enfim, dos canais que a gente dispõe. E
que a gente possa ter essa certeza, né, de que não foi um ano perdido, de que muito a gente pôde aprender, que a gente possa valorizar mesmo esse ano de dificuldade como um trabalho, né, que a gente conseguiu executar e que a gente está vencendo, né. Então, desejando a todos desde já um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que a gente possa, a partir do dia 4 de janeiro, então, nos encontrarmos novamente aqui. Vamos encerrar então com uma prece, elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo sempre a oportunidade do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara, e que possamos todos nós estarmos cumprindo com os nossos objetivos maiores, que é de evolução, de melhoramento espiritual. Que a paz e a luz do Mestre Jesus acompanhe todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.